Deus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs. Uma vez mais, Deus possa nos agraciar uma vez mais através deste pequeno estudo da mensagem de Deus. Quando Eva se afastou da palavra, ela se afastou de seu companheiro. E quando a igreja se afasta da palavra para uma denominação, ela rejeita e comete fornicações com o mundo da sabedoria do homem, rejeitando a autoridade da palavra de Deus. Isto soa claro? É uma pergunta. Amém. Está patente aos nossos olhos através da palavra de Deus. A Bíblia disse: cometendo fornicações espirituais. Qualquer palavra na Bíblia que é rejeitada ou se é colocada alguma interpretação própria nela, isto é absolutamente rejeitar e cometer adultério contra Deus, que é seu marido. Uma adúltera jamais entra no reino do céu. Nós sabemos disto. Agora isso é o que Eva fez para começar. Então, o marido espiritual da igreja é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, agora note novamente, qual é o seu tríplice propósito? Manifestar-se em Jesus Cristo, para entrar no corpo, por Jesus Cristo, para ter as preeminências, para restaurar de novo o Éden, para trazer de volta aquele que se perdeu. Esta foi a única coisa fora de ordem. Todo o resto de suas coisas estavam em ordem. Porém, ele teve de colocar o homem sob o livre atuação moral para cair, para que ele pudesse ser um salvador, para manifestar o que estava nele. Veja seu atributo, algo que tinha de se perder. O atributo de Deus de ser salvador. Então tinha que haver alguém perdido para que Deus pudesse manifestar o seu atributo de Salvador. Tinha que haver, melhor dizendo, alguém doente, enfermo, para Deus manifestar os seus atributos de curador e assim sucessivamente. Em Deus estavam muitos atributos de Salvador, de curador. Deus também tinha os atributos de ser Pai. E estes atributos, Deus se manifestou quando gerou o seu Filho, gerado pelo Espírito Santo, sendo ele próprio o Deus encarnado, na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Sendo Filho de Deus, também é o Jeová do Velho Testamento. Porque não existe segunda pessoa nem terceira pessoa. Jamais isto está na palavra. Isto que os homens têm inventado de segunda pessoa, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é um dogma da Igreja Católica Romana
E as denominações assim chamadas também estão no mesmo espírito, porque as denominações foram geradas através da sua mãe, a Igreja Católica Romana. Então, diz o mensageiro, agora, na igreja, Cristo está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta, novamente com o seu marido. E Deus é o marido da igreja, e a igreja é sua noiva. Então, o marido espiritual da igreja é Deus, e Deus é o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, você, nesta manhã, ou nesta noite, ou nesta tarde, receba esta tão gloriosa revelação da parte de Deus. Então, qualquer palavra na Bíblia que é rejeitada, ou se é colocada alguma interpretação própria nela, isto é absolutamente rejeitar e cometer adultério contra o Deus que é seu marido. Então observa, não é o pastor que é o marido espiritual da igreja. Não, onde está escrito isso na Bíblia? O pastor espiritual, ele não é nada mais do que um servo público. Ele está ali colocado por Deus, se foi de fato colocado por Deus, ou se foi colocado por algum homem, ou pela própria igreja também local. Mas, independente do que seja, este pastor que está na congregação local, ele é um servo público para ministrar a palavra de Deus, para cuidar do rebanho de Deus. E Deus vai cobrar de cada ministro a sua posição que eles têm tomado acerca da palavra de Deus. Quando eu digo ministros, são todos aqueles que pregam o evangelho, seja ele apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Todos terão que responder diante de Deus pelo seu ministério que Deus tem lhe dado. Porque os homens estão dando ministérios ou um título aos outros homens, mas só Deus pode te dar o ofício. Então, continuando aqui, qualquer palavra na Bíblia que é rejeitada, ou se é colocada alguma interpretação própria nela, isso é absolutamente rejeitar e cometer adultério contra Deus, que é seu marido. Uma adúltera jamais entra no reino dos céus. Nós sabemos disso. Veja, isso é o que Eva fez para começar, e isto é o que as igrejas têm feito, cometendo adultério espirituais contra Deus, por rejeitar a palavra de Deus, por colocar sua própria ideia, por colocar suas próprias interpretações. Isto é fornicação espiritual. E jamais uma adúltera entrará no reino dos céus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conserva na pura e inadulterada palavra de Deus. Porque Apocalipse 22
está a advertência de Deus para nós, a partir do versículo 18 e 19. A Bíblia, ela está cheia de avisos e de ensinamento para nós. A palavra de Deus é infalível, jamais falha, porque Deus não falha. Aqui está escrito, Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Porque Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, firme-se em Cristo Jesus, na palavra de Deus, a palavra total e revelada pelo Espírito Santo. E assim nós seremos agraciados, fortalecidos e abençoados por Deus espiritualmente. E Deus vai nos fortalecer. Deus vai derramar em nós aquela porção dobrada prometida na palavra. Esta é uma promessa. A porção dobrada do Espírito Santo. Isto Jesus Cristo disse no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 12, ou 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, fará as obras que eu faço, e fará muito mais do que esta, porque eu vou para meu Pai. Estas são promessas de Deus para todos os filhos de Deus que crê verdadeiramente em Jesus Cristo e sua palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor.